9970, telefone 21045410 ou facebook.com/Bom Dia Rádio City. Já na bancada, presidente da CDL Santos Praia, empresário e também comentarista do programa, Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau, bem-vindo. Bom dia, Zé, bom dia, Thiago, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio City. É um prazer estar aqui de novo. Ok, daqui a pouquinho conosco também na bancada, Dr. Jorge Talio Rogas de Oliveira, comentarista das sextas-feiras do nosso programa, que tem os seus destaques agora com o Thiago Ferraz. Por favor, Thiago. O município cria canais de comunicação para avisar sobre ressacas. Especial, comércio movimentou 3 trilhões e ocupou 10,7 milhões de pessoas em 2014. E a opção 3, né, terceira manchete nossa, fica esperto, hein? O WhatsApp começa a compartilhar dados de usuários com o Facebook. Então, Thiago, aproveitando o ensejo, a presença aqui do presidente da CDL Santos Praia, o Nicolau Obeide, tem uma pesquisa bastante representativa, né, sobre o setor que nós vamos reproduzir agora. Vamos lá, Thiago. Em 2013, esse valor havia sido de 2,7 trilhões. As informações fazem parte da pesquisa anual do comércio 2014, divulgada ontem pelo IBGE. A receita do setor, com 1,6 milhões de empresas comerciais, cresceu 7,3% no ano retrasado em termos reais, aumento impulsionado pelo desempenho do segmento do comércio atacadista, cuja contribuição para o crescimento da receita foi de 3,7 pontos percentuais. As informações são da Agência Brasil. Para o gerente de pesquisas, Luiz Andrés Ribeiros, um dos dados que merecem destaque é o que aponta aumento da participação do comércio varejista ao longo dos anos da pesquisa, iniciada em 2007, que passou de 39,8% em 2007 para 43,4% em 2014. Então, pesquisa do IBGE é bastante minuciosa, né, que dá um retrato importante da relevância do comércio aqui na nossa região e no nosso país, Nicolau Obeide. Muito embora os números divulgados ontem, né, reflitam a realidade de 2 anos atrás, eu queria que você interpretasse, fizesse a projeção atualizada para 2016, dentro da sua percepção, evidentemente, e também já falando que nós debatemos muito no âmbito da CDL, que é a participação importante do comércio na economia aqui de Santos, por exemplo, e da Baixada. Com certeza, Zé, o comércio ele é a ponta do iceberg, né? Ele é onde, na primeira crise que acontece no comércio, acontece no país, né? A primeira crise econômica, o comércio é que reflete. E também na melhora, quando você tem uma perspectiva de melhora, reflete diretamente também no comércio. Então é o maior termômetro que nós temos aí para ver a economia, sentir a economia, né? Se ela está começando a ir bem, se ela está começando a ir mal, é exatamente o reflexo do comércio, principalmente o comércio varejista. Por quê? Porque ele vai impactar na indústria, vai impactar nos serviços e toda a rede ela começa a sentir a crise quando ela acontece. Quando ela melhora, começa vendendo mais, começa a comprar mais a indústria, começa a contratar mais a prestação de serviço. O único senão que nós temos ainda, eu volto a repetir, que as indústrias estão ainda resistentes na contratação para uma melhora do comércio após a demissão que nós tivemos aí nesse período entre 2014, 2015 até 2016, é a reforma da CLT. Enquanto não aconteceu, o governo está sinalizando, já desde a época do Lula, sinalizando a reforma da CLT, mas até hoje não aconteceu. O Temer tem sinalizado, espero agora com a definição, né, da novela Impeachment, a finalização dessa novela, eu espero que ele tome as medidas que ele falou que ia tomar. Porque caso não tome, a indústria não vai contratar. Isso já dos grandes industriais, as grandes indústrias já sinalizaram nesse sentido. Porque cada vez que nós temos um ascendente ou uma descendente, eles precisam dispensar funcionários, dependendo do ramo de atividade, principalmente automobilístico, as despesas são enormes. Então, com a CLT, então eles querem ter flexibilidade de contratação. Agora, o reflexo que nós estamos sentindo hoje, nesse momento, é positivo. 2 anos após a pesquisa, para contextualizar bem o nosso ouvinte. Isso, tivemos aí uma crise, uma descendente bem acentuada. Tivemos no final do segundo semestre do ano passado até
o primeiro triênio de ano 2016, uma queda bem acentuada. De lá para cá, com a definição da política, eu sempre falei, né, Zé? Desde o início, que o problema não era econômico, o problema era político, e que o problema político refletia dentro do problema econômico, dentro da economia. Hoje, com a estabilização da moeda, principalmente do dólar, e as ações, né, as bolsas em ascendente, e com a estabilidade aí do desenho de economia que o país está sinalizando. Ontem o ministro já falou que não vai ter impostos, não vão aumentar impostos. Então tudo isso é uma sinalização para que o industrial, quem produz, quem é da rede de produção, passe a trabalhar mais tranquilamente. E eu tenho sentido aí um crescimento. É óbvio que vai ter gente me ouvindo e vai falar, esse cara é louco, ele está falando um negócio aí, você está me impondo aqui, não. O sinal é pequeno. Para cair é muito rápido, para subir a gente sente uma sinalização pequena, nós estamos sentindo que está melhorando. E a figura de comércio, como você perguntou inicialmente, dentro da economia, é como eu falei, ela é a ponta do iceberg, ela é onde começa a ter os primeiros reflexos de melhora, é no comércio, que vão acelerar a indústria. Agora, Jorge, você que também atua na situação médica, bom dia, seja bem-vindo. E o mais importante, eu vou pensar 3 pontos, não exatamente do comércio, que não é a sua área de atuação, muito embora você também tem acompanhamento de todos os setores, enfim, da economia em geral. Mas esse viés, essa espiral que de 2014 para cá, ela veio numa descendente, pelo menos agora sim encontrou uma estabilidade. E outra questão que está implícita aí, o comércio aqui em Santos é um grande empregador, né? O setor do comércio. Você ele também falou em reforma da CLT, é o que você também tem pontuado bastante. Nesse contexto, qual é o extrato que você faz? Bom dia a todos, bom dia a mim, Luiz, Nicolau, Zé. Bom, em primeiro lugar, eu acho que em relação ao comércio, o conseguiu estender bastante aí a análise, né? Eu acho que existem segmentos que são mais sensíveis à crise, segmentos que são menos sensíveis à crise, mas como a gente sempre tem conversado aqui, o importante é analisar a média, né? E na média realmente a gente entrou na espiral descendente, uns com uma maior sensibilidade, outros com uma menor sensibilidade, de acordo com o nível de relevância, de necessidade de determinado produto ou segmento. Eu acho que essa curva descendente parece, se ela não virou, no mínimo ela já mudou a inclinação. Então existia uma inclinação quase que vertical dessa descendente nos últimos anos, por conta de todos esses problemas que nós ainda vivemos, né? E parece que mudou. Existe uma inércia, né? Então a gente percebe, não é como virar um carro, né? Um transatlântico. Se a gente quer virar daqui a 1 quilômetro, a gente tem que começar a frear 5 quilômetros antes. Existe uma inércia que eu acho que precisa ser vista para poder realmente ter a crise ou não, a melhora dessa crise ou não. Em relação à sensação, eu acho que realizar é fundamental. Ontem estava tendo um evento muito interessante sobre essa questão das novas leis trabalhistas. Eu estava vendo um briefing dele. Todos os países que se propuseram a modernizar tiveram que reler as suas leis trabalhistas, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa revisão, obviamente salvaguardando direitos trabalhistas, tudo, mas com uma necessidade de modernização. Nós não podemos tomar como uma verdade pura e absoluta um conjunto de leis que foi elaborado há mais de 70 anos. E o mundo mudou muito nesses mais de 70 anos, né? Os anos 40, né, Júlio? Foi Getúlio Vargas que foi que definiu. Defender hoje essas leis, eu acho que é fora de propósito. Você olha em outros países muito mais modernos, como Estados Unidos, Canadá, eles trabalham na forma da hora, pagam por hora, e fora outras coisas que eu não vou detalhar. Então, pode talvez a flexibilização, de acordo com a característica de cada segmento, você poder escolher o regime que você vai trabalhar, a empresa, seja uma coisa negociada, que encontre inconcebível, Zé, uma equilíbrio, indústria, né? não poder entre o empregador e
e o trabalhador. Inconcebível uma indústria em crise não poder reduzir o horário de trabalho da jornada de todos os seus trabalhadores e ter que demitir uma parte. Então isso não tem muita coerência. Você demitir em detrimento de outros. Então, nós temos 50 funcionários, só vamos ficar com 20 e os outros 30 nós vamos mandar embora. Não. Se pudesse diminuir a carga horária de todo mundo, melhoraria para todo mundo. Bom, a partir de hoje começaremos a transmitir a propaganda eleitoral gratuita. E nós agora vamos interromper nosso programa justamente para isso, para que possamos transmitir a mensagem dos partidos referente ao pleito, né, que vai renovar as prefeituras, né, vai trazer novos mandatos ou novos prefeitos e também as câmaras de vereadores, tanto candidatos à reeleição e candidatos que vão tentar pleitear e ir para o parlamento, para os parlamentos municipais. Voltamos já com o Bom Dia Rádio City a partir das 7h10. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Agora 7h12, de volta com o programa Bom Dia Rádio City, agora com o Zé Torquato, dando continuidade ao nosso programa. Bom dia, Zé. Muito obrigado, Thiago. Vamos juntos até às 8 da manhã, ao vivo. Teremos essa parada diária para a veiculação do horário eleitoral gratuito, de acordo com a lei eleitoral, das 7 às 7h10. Nós estamos de volta com o nosso Bom Dia Rádio City, na bancada dos comentaristas Nicolau Almeide, presidente da CDL Santos Praia Empresário, e o médico Dr. Jorge Tadeu Rogas de Oliveira. Dr. Jorge Tadeu, que é nosso comentarista de sextas-feiras aqui no nosso programa. Você também pode participar conosco. O WhatsApp é o 997829970, telefone é 21045410, Luciana Cabral Apostos, para atender a sua ligação e receber a sua mensagem, e também o facebook.com/Bom Dia Rádio City. Vamos retomar nossa pauta e daqui a pouquinho teremos, inclusive, fique aí ligado, o boletim de Balsas e Estrada. Mas agora vamos falar do município que criou um canal de comunicação para avisar sobre as ressacas, Thiago. Olha, a Prefeitura de Santos criou 2 canais de comunicação para os moradores da Ponta da Praia poderem receber alertas sobre ressacas. A medida foi adotada após a destruição provocada no último domingo, num dia forte de chuva e maré alta. De acordo com a Prefeitura, a intenção é que todos os moradores do bairro façam um cadastro em todos de emergência, ou melhor, em casos de emergência provocados por fenômenos naturais, como ressacas de fortes intensidades. Os moradores irão receber alertas. Para efetuar o cadastro, é só ligar no 3208.000, 3208.000, ou enviar e-mail para defesacivil@santos.sp.gov.br, informando o nome completo, endereço e telefone de contato. Os morros da cidade já utilizam sistema similar. Então, a notícia em si vale mais pelo tema, né? Pela abrangência do tema das ressacas, porque há uma preocupação da população, dos moradores da cidade em relação a uma possível ocorrência no mesmos moldes, né? Um vento forte. Eu vou ser crítico, viu, Zé? Eu acho que isso é o óbvio, é criar o óbvio. Né? Se nós temos aí alerta de morros, né, com chuvas, deslizamentos, nós temos problemas de aquelas chuvas de verão que são muito intensas. É óbvio que a previsão do tempo, ela prevê maré, prevê ressaca, e Ponta da Praia tem acontecido eu acho que prevê também o que aconteceu nesse último final de semana. Seria bastante provável a previsão do tempo conseguir prever isso. Houve uma coincidência aí de fatores, como nós já falamos anteriormente, que foi maré alta junto com lua e junto com ventos, e ocasionou esse tipo de problema. Mas aquelas pessoas que tinham carro dentro de estacionamentos baixos, né? Aqueles estacionamentos subterrâneos teriam tido uma previsão e teriam tirado o carro de lá de dentro, e não daria o prejuízo material ao qual ocorreu, e pessoas aí tendo problemas seríssimos com seguro, ações e etc. As muretas, quanto ao restante, eu acho que não tem como você prever. Barcos, né? Por exemplo, ali um pouco depois
O deck do pescador foi destruído, por exemplo? O deck do pescador acho que já foi destruído a outra vez, né? Então, aquele barco que vai ter na mureta lá. O barco foi mais à frente, foi multado pela CET, né? Foi mais à frente, mas tudo bem. Não, mas ele tá lá ainda, né? Tá lá, então? Tá lá. Tá com o cartão de estacionamento? Eu acho que não. Ele foi multado, mas continua lá. Mas essas previsões, eu acho que são óbvias. Então, eu acho que não há novidade. Não, a novidade é fazer, né? Eu acho que fazer deveria ter feito antes. Deixa eu fazer um recorte, dizer porque a gente trouxe esse assunto à baila. É óbvio, né, fazer isso, até pelos danos que foram apresentados. Optou por se utilizar algo que a Defesa Civil tem feito com muita eficiência. Gente, não estou falando de prefeito, estou falando de Defesa Civil. Nos morros alertas havia muitos deslizamentos e hoje existe um alerta. Aí você, de repente, o que está implícito, na minha opinião? Claro que vocês vão abrir o leque e tal, e falar da questão da recuperação, diz que vai demorar um mês para a situação das praias voltarem ao normal, a mureta também vai ter um contratempo e tal, mas o importante, por exemplo, nessas situações, você no mínimo poderia avisar com antecedência para as pessoas retirarem os carros dos estacionamentos subterrâneos para evitar um dano, né? Não estou falando nem das causas, como você deve trabalhar com isso. E também você interditar o trânsito ali naquela região com uma certa antecedência e programar para que as pessoas possam lidar com esse problema, não é? Mas eu queria falar do contexto geral do que foi apresentado hoje, que você fizesse um balanço do ocorrido na ressaca e o que se fazer agora. Qual é o passo adiante, Jorge? Eu acho que, como a gente tinha discutido recentemente, eu acho que precisa ser ampliado o estudo. Talvez isso não seja um movimento isolado, talvez seja um movimento cíclico. A gente às vezes é muito reativo quando acontece um momento como esse, beleza, criamos aí algo para tentar prevenir uma tragédia. A tragédia é muito mais material do que qualquer outra coisa. Não há como é que se fala? Não tem o mesmo impacto que teve essa questão da prevenção dos morros, porque nós estamos falando de bens materiais. Quando você está numa situação de morro, pode ter morte, pode ter deslizamento, uma série de coisas, casas, né? Dos alertas de deslizamento, mas assim, a gente acaba sendo só reativo. Estamos analisando, teve a ressaca, mas assim, se a gente não ampliar esse estudo, isso é cíclico, isso não é. Por que a gente tem fóssil de peixe na beira da Serra do Mar, a quilômetros da linha de mar hoje? Então, se a gente não fizer essa análise, provavelmente o que a gente vai fazer são atos reacionais, e isso é pouco. Reacionais. Será que a gente não tem que entender? Será que hoje nós não estamos colhendo o impacto de tantas mudanças que foram feitas, como por exemplo, existem alguns estudos que sugerem que parte dessa mudança do perfil de linha marítima da ponta da praia tem relação com o aterro da Ilha Porchá. Existem estudos que mostram, porque se a gente olhar, por um lado, cada vez você tem menos espaço de areia na ponta da praia, cada vez você tem mais espaço de areia na região de São Vicente, na Praia dos Milionários, ali naquela região do Gonzaguinha. Então, será que não é um deslocamento? A gente tem que aprofundar um pouco mais o estudo para ir tomar as medidas certas. Por hora, você ter um sistema de alerta é fundamental. Até para diminuir prejuízos materiais e possíveis prejuízos com a vida dos cidadãos da nossa região. Agora, o outro ponto é você estudar para saber quais estratégias estruturantes precisam ser feitas. Será que, por exemplo, a nossa região demanda um dique? Um trabalho como foi feito no norte da Europa? Não sei. Se a gente não estudar isso melhor, nós vamos ser reativos, pontuais e vulneráveis. E vamos continuar vulneráveis. Eu concordo com você, Jorge. Eu acho que isso aí é um trabalho de médio a longo prazo, né? De criar de fazer esses estudos todos. Como você citou exemplo, né, da Serra do Mar, é fácil citar exemplo da Biquinha, né? A Biquinha antigamente a primeira missa foi rezada. Hoje está está dentro do mar, dentro da água ali, aquele obelisco, né, que tem ali da primeira missa.
E já até pouco tempo atrás. Na verdade, hoje já não tá mais, né? Hoje tem areia de novo. Hoje já tá areia de novo. Então você vê como há uma sazonalidade. Eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro da Ilha Porchá, quando a água passava por fora da Ilha Porchá ali, né? E que foi aterrado aquele trecho, e por várias e várias vezes aquela ponte foi derrubada. Com o mar, né? Com o próprio mar, ele reagiu e derrubou. Depois fizeram de concreto, e isso tem alterações realmente, como na Ponta da Praia, as pedras que foram colocadas, sim, também na Ponta da Praia, como ali na Praia do Gonzaguinha, agora me fugiu o nome, aqueles quebra-mar, né, que foram colocados. Isso. Porque a Praia do Gonzaguinha acontecia direto. Eu sei que você não precisa se desculpar, você não é muito antigo, tá? Você falou em pedra, e depois quero que você fale se vai perto dos 10 mandamentos que você viu, né? Mas isso o Zé tá engraçadinho. Mas isso é cíclico, como você mesmo falou, já. Isso é cíclico. Agora, o que nós estamos comentando e que foi onde eu me atentei foi em cima do emergencial. Não tem vidas, mas eu acho que a prefeitura tinha obrigação de dar o aviso, de ter um departamento, sim, que realmente, porque com a meteorologia hoje e com o desenvolvimento tecnológico que nós temos, é muito fácil prever o acontecimento. É um trabalho científico, de previsão de estudo. Mas é fácil hoje com tecnologia. Evidentemente não é só em Santos que tem assistência da ressaca, né? Tem no mundo inteiro, né? É uma condição que deve ser realmente melhor estudada. O que eu penso é o seguinte, também, vamos dar o devido peso, né? A situação dos morros, a cada chuva forte você tem o problema do monitoramento, há o risco iminente. Agora, a ressaca tá aí, a ausência mesmo do conhecimento, pelo menos em termos de estudos, do que realmente implica, qual é a frequência disso, né? Qual o real risco, né? Então, acho que isso também tem que ser, inverno tem que ser debatido. Nós tivemos um inverno esse ano de muitos anos, tão longo, né? Não também pelo frio, mas o tamanho do inverno, né? Começamos em abril, estamos até agora tendo frio e temperaturas baixas. Eu não lembro de ter visto inverno tão longo aqui em Santos como nesse último ano. Então, quem está vendo uma alteração climática talvez seja como o Jorge Tadeu falou em relação à época, o cíclico, não sei, mas esse estudo deveria ser feito, porque hoje os controles, né, Jorge, os controles são muito maiores. Então nós não temos estatísticas de coisas que aconteceram há 50 anos atrás, 60 anos atrás. As estatísticas começaram há coisa de 20, 30 anos. Eu lembro de pessoas falarem que isso acontecia anteriormente, e aconteceu muito, de derrubar mureta, Ponta da Praia e etc. Agora, quanto a isso, fazer o estudo, eu acho que tem que ser feito. É isso aí. 7h23, vamos falar de balsas e estradas. Balsas e estradas. Muito bem, Zé, Travessia Santos Guarujá, 4 balsas em operação, tempo de espera de aproximadamente 15 minutos, ambos os sentidos. Tem mais informações? A travessia agora Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação, o tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos também. Agora a situação das estradas no sistema Anchieta Imigrantes, o sistema de operação é o 5x5. Lembrando que a Serra da Anchieta tem tráfego lento, parado no sentido litoral, do quilômetro 48 ao 51 devido a acidente. Equipes já estão no local. Já na rodovia dos Imigrantes, tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 17 ao 16, por conta do excesso de veículos. Design Gallery, lista de casamento, Chabá, chá de cozinha, uma variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço, 6 vezes consecutivas, eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria, artigos para o lar e decoração, e agora também presentes finos. O padrão de atendimento da Design Gallery é espetacular, você tem por lá realmente uma variedade incrível de produtos, com várias faces de preço, funcionais, peças bonitas, de decoração e muito mais. Design Gallery espera por você em 2 endereços. Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Giro Nacional. Senadores temem embate entre Dilma e jurista Janaína Pascoal. Então, eles temem que haja um embate, até pelas características da jurista Janaína Pascoal, que foi quem participou junto com Miguel Reale Júnior, velho bicudo, da construção dessa peça aí, que propõe o impeachment da presidente, mas a preocupação é que haja um debate muito acirrado e que a sessão descambe, porque nós vimos na Câmara, acabe virando
uma manifestação que foge ao verdadeiro objetivo da sessão. Mas agora vai ser um circo dos horrores mesmo. Agora vai ser essa festa, porque bem colocado. É fim de festa. Então agora tem o cara que bebeu demais e fica agressivo, tem o que bebeu de menos e fica triste, tem o que a namorada... É assim, é fim de festa. Então vai ter essa bagunça toda. É o único jeito que eles sabem fazer. Eles só sabem trabalhar administrando o caos. Eles não sabem administrar uma situação construtiva e pior, melhor, né, Jorge? Exatamente. Então, agora o pau vai comer mesmo, vai ser essa baixaria. Já começou por esse senador que é um representante melancólico do futuro da política brasileira, que é esse sujeito chamado Lindbergh Farias. A gente tem que assistir isso daí. Eles estão na mídia, estão adorando, né? Provavelmente ele vai ser reeleito, porque a gente não tem educação política para tirar esse tipo de político da cena, né? E a Dilma vai fazer essa festa aí mesmo, que são os últimos minutos de show dela. Depois ela vai se esconder no anonimato que a história tá preparando para ela. Nicolau. O Jorge já disse tudo, quanto pior, melhor, o circo dos horrores, é político, né? O julgamento é uma palhaçada, porque ali tá maquiado, então eles querem dar aquela conotação de seriedade. Só acrescentando, o senador Ronaldo Caiado também não teve um comportamento condizente. Ali é fla-flu. Um puxando para um lado, outro puxando para o outro, já estão definidos, já sabemos o resultado do jogo e é só fingir que tem jogo. Isso aí me lembra aquela luta, você lembra aquele boxe que tinha aquele vale tudo? Gigantes do ringue. Gigantes, tá vendo? Depois eu que sou antigo, hein? Aquele que a gente já sabia que tinha o Ted Boy Marino, você lembra disso, Zé? Não é da sua época, né? Então, nós tínhamos aqueles lutadores que nós já sabíamos quem ia ganhar, quem não ia ganhar, como é que era, o outro dava o tapa, o cara rolava 3 vezes. Então, é uma brincadeira. Então, eu gostava quando tinha o Drops. É verdade, né? Então, mas engana que eu gosto. Foi bem colocado essa figura, né, do Gigantes do Ringue, né? Aquela, vamos dizer, essa era uma palhaçada organizada. Exatamente. Mas que no final não fazia mão pra ninguém, né? No Congresso Nacional, o circo é terrível, não tem graça nenhuma e prejudica toda uma coletividade. Porque todo mundo já sabe qual será o resultado, já sabemos. O impeachment é iminente, não tem como eles escaparem, eles querem postergar o máximo possível e enrolar. Por quê? Porque ela quer criar uma figura, a Dilma, a Dilma e principalmente o Lula, eles querem tanto que ela vai depor, ela foi convidada para depor para segunda-feira. Isso. Ela foi intimada ontem pelo Lewandowski, né, para depor segunda-feira, e o Lula disse que irá acompanhá-la. Então a figura, o Lula, pelo menos foi o que eu vi as notícias. O Lula, qual é a figura que eles querem criar? Ela vai sair de lá como uma injustiçada para alguns, querem criar esse estigma para ela, que ela foi retirada, e o Lula vir, né, se ele não for preso antes, em 2018, com toda a pompa da vítima. A vitimização é uma característica deles, do golpe, exatamente, porque eles adoram ser vitimizados. Então isso é que vai acontecer. Agora eles têm aí uma claque bem grande, né, Zé? Eles têm uma turma bem grande. Vocês acham, então, o ex-presidente Lula, como é que ele irá? Tem uma dúvida aqui, uma dúvida e uma certeza. Ele irá de jatinho? Ele irá de carro? Esse momento é humilde. Essa é a minha dúvida. Eu quero que ele vá do jeito que ele foi, que ele volte de camburão. De camburão. Se ele voltar num camburão, aí vai ser muito bom. Mas você viu o que ele está pregando agora, Jorge? Ele está pregando que ele está sendo, ou que o Sérgio Moro está sendo obsessivo em relação aos questionamentos, ou em relação a ele. Ele está sendo obsessivamente buscado pelo Sérgio Moro. Então, ele quer mudar a conotação. Hoje, ser investigado não é crime. Eu posso ser investigado, você, qualquer um de nós. Se nós não temos nada. Exatamente. Podemos ser, mas essa possibilidade é nula pelo nosso comportamento ético dentro das nossas atividades. Investigado, eu acho que todo mundo pode ser investigado. Condenado é diferente. É verdade. Agora, o cargo que ele ocupava, o posto que ele ocupa, ele pode sofrer uma investigação tranquilamente. Então, eu falei que eu não sei como ele vai, mas a certeza que eu tenho é que não deve ser dele, deve ser de algum amigo, né? O bem que ele vai utilizar, é sempre assim. Vamos lá.
STF decide que candidatos nanicos, se convidados, podem ir a debates em rádio e TV. Então, os candidatos que representam partidos com menos de 10 deputados não poderiam ir aos debates. Acredito que foi uma correção da norma, não é? Que acaba sendo mais justa, né? Eles também teriam que ser submetidos a 2/3 dos participantes, teriam que concordar com a participação deles. Acho que fica mais democrático dessa forma. Uma vez convidados, eles podem ir, mas o veículo não tem obrigação de convidar para os debates. Quem? Você está falando da Dilma? Não, estou dizendo os candidatos os nanicos. Agora eles podem ir a debate de rádio e TV. O STF decidiu se convidados. Antes, se eles fossem de partidos com menos de 10 deputados, não poderiam ir, a não ser que 2/3 Eu acho justo isso, eu acho muito justo. Criou um equilíbrio maior, né? Eu acho que você tem que ser convidado, tem que participar. Eu sou favorável aqui, nós conversamos nos bastidores aqui, até falei com o Jorge Tadeu em relação a isso. Nos Estados Unidos eles começam a campanha um ano antes. Eu acho que qualquer um de nós poderíamos sentar aqui, pegar o microfone em qualquer época, não precisa ser época eleitoral, e falarmos que somos pretensos pré-candidatos. Eu acho que isso é democracia. O direito de ser candidato, o direito de ser político é de qualquer cidadão. O que acontece? Com essa restrição que está sendo criada cada vez maior, estão sempre os mesmos e a mesmice continua. É assim que eu enxergo, não sei se o Jorge enxerga dessa forma. Sim, eu acho que é mais do mesmo. Na verdade, como eu já citei algumas vezes, é um problema de recrutamento. A pessoa que se candidata muitas vezes já tem um perfil pré-estabelecido. Eu sinceramente acho que essa questão dos nanicos, até porque tem um monte de candidatura que é só alavanca para um candidato maior. Então eu acho que assim, vai ter, é um direito, concordo plenamente com a possibilidade de que todos participem, mas infelizmente o impacto é muito pequeno na decisão do voto. Então eu acho que a gente vai viver mais do mesmo aí. Porque se você parar para pensar, Jorge, nós temos direito os prefeitos, presidentes e governadores têm direito à reeleição, como os próprios vereadores têm direito à reeleição por tempo indeterminado, que eu acho isso errado. Mas tudo bem, a legislação é assim. Agora, um novo para entrar no lugar de alguém que está na mídia 4 anos, e ele vai ter um tempo restrito de 45 minutos, 45 dias e segundos. Como é que esse novo vai conseguir entrar? Não tem como aparecer o novo. Então, se a pessoa for o pretenso candidato, ele deve manifestar essa intenção e ter o direito durante anos. Mas com todo respeito, o exemplo dos Estados Unidos talvez não se aplique no Brasil, porque você vê que os grupos de mídia, se você vai ver lá em Brasília, na Câmara dos Deputados e no Senado, o número de parlamentares, donos de veículos de comunicação e redes importantes do Brasil inteiro é muito grande. Então, se você vai liberar, vai criar um desequilíbrio na balança. O sistema, de repente, está errado. E no Brasil talvez não funcionasse você ter essa liberalidade toda. Mas existe uma lei que isso é proibido, e nós sabemos aí, porque exato, nós temos mas se liberar... Nós temos um deputado federal que não estou concordando com a lei, não, entendeu? Zé, nós temos um deputado federal, qual não vou citar o nome aqui, que está sofrendo processos exatamente e já perdeu em primeira instância as concessões que ele tem de rádio e TV. Não é verdade? Então a lei existe e é proibido a deputados e pessoas do governo ter veículos de comunicação. Sim, mas aí que tá, eles não podem, mas essa lei, desculpa, não funciona, que não funciona. Só não pode estar no nome dele, mas está no nome da família, quer dizer, isso não significa nada, ele só não pode aparecer como dono, pelo que entendo, a lei vai nesse sentido. Vamos lá, Thiago. Aécio Neves declara que depoimento de procurador é devastador. Então, o procurador Júlio Marcelo, o depoimento dele foi devastador para o Aécio Neves, né? Ele falou do dolo da presidente, responsabilidade que ele declarou ontem realmente no julgamento, que ele corroborava todas as acusações feitas em termos de pedaladas fiscais referentes à presidente Dilma, né? Ele deu sustentação à tese do impeachment mais uma vez.
mas também é extremamente morno, é um sujeito que todos, acho que grande parte da população esperava que ele fosse o capitão de uma reação a toda essa bandalheira que está acontecendo. Aécio Neves. Exatamente, e se posiciona de forma, muitas vezes, eu me lembro de um termo da época de literatura, ele é lânguido, né? Ele não se impõe, é como se ele estivesse aguardando alguma coisa para tomar o próximo passo, e não é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de liderança, o Brasil precisa de liderança pelo exemplo, precisa de condução, precisa de pessoas que tomem atitudes políticas de fato e não politiqueiras, e a gente não enxerga, eu particularmente não enxergo nele essa referência aí, tanto é que se a gente puxar aí a mídia de todo esse movimento do impeachment, a parcela de participação dele nesse processo é ínfima. É nada. Realmente. Mas eu gosto de lembrar uma velha frase que tem, né? Um velho provérbio, inclusive, acho que é bíblico, se eu não me engano, que quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, né? Uma frase, eu acho que foi de Jesus Cristo. E será que não é isso em relação ao Aécio? Então, será que ele não tem muitos pecados, por isso que ele se mantém numa posição de não muita evidência? Então eu chego a pensar isso, é isso que ele demonstra. Essa calmaria, porque esse era o momento dele, né? O sujeito que saiu de uma eleição com quase 50% dos votos, um país dividido, né, que saiu, porque o impeachment da Dilma, no meu entender, começou no dia em que ela ganhou a eleição com uma diferença muito pequena. Para mim começou ali, a insatisfação começou ali. E o motivo real do impeachment é um motivo jurídico, mas eu entendo o impeachment como um motivo muito mais político. E todos nós sabemos que o motivo político é uma insatisfação pessoal da população. Será que não é isso, Jorge? Também só dizer o seguinte, que o Aécio Neves, ele explica em parte o que aconteceu, na minha avaliação, no último pleito presidencial. Muitas pessoas votaram no Aécio como voto útil contra o PT, não pelas qualidades dele. Exatamente isso, foi voto útil mesmo. Sem dúvida. E agora, independente do voto útil, seria uma ótima oportunidade para ele se destacar, para ele mostrar que ele pode ser o potencial líder que o Brasil espera, que ele realmente seja toda aquele possível representante da nossa nação, líder da nação. Mas não vai ser não, viu, Jorge? Eu acho que ele já mostrou que ele não vai ser o próximo candidato à presidência da República em hipótese alguma. O PSDB é um partido dividido, nós sabemos dos pretensos candidatos, como o Alckmin, como o próprio Serra, né? Que são os do PMDB, provavelmente vão surgir os nomes. Os caciques, né? Que são os pretensos candidatos, mas o Aécio não se posicionou. E teria todo o direito, né, Jorge, de ser o candidato pela votação expressiva que ele tem. A política brasileira, se a gente fosse fazer uma analogia com o futebol, é como se a gente ainda estivesse esperando que a seleção fosse o Zico, o Romário, né? Eu não vou mais para trás, mas eu acho que a gente está ainda vivendo de uma estrutura da década de 80, do começo da década de 90. Ou moderniza ou muda, e aí eu concordo que o modelo de propaganda, o modelo institucional impede essa renovação, mas enquanto não houver uma renovação, a gente fica dependendo de pessoas que já mostraram que não vão conseguir, né? A gente tem que precisa mudar. Desemprego avança, 623 mil vagas no ano e 94 mil apenas no mês de julho desse ano. Então, Nicolau, em complemento a essa questão, vou deixar para você, até nós já falamos um pouco da economia, quero que você faça uma pequena complementação a respeito dessa questão do desemprego, que é emblemática em tudo que a gente disse em termos de recuo dos setores da economia como um todo. Olha, desemprego temos aí, principalmente na indústria, de um número muito grande. Eu acho que não é novidade para ninguém. Fala em número de 12, 13 milhões. Eu não entendo como que eles conseguem numerar, né? Chegar nessa estatística de 12, 13 milhões de desempregados. Eu nunca vi nenhum tipo de pesquisa. Eu entendo que a informalidade não está sendo computada
12, 13 milhões de desempregados. A informalidade sim tem aumentado bastante. Informalidade até aumenta. Como consequência, porque, exatamente. E a informalidade não é só consequência de desemprego, não, Zé. Eu entendo a informalidade como consequência de sobrevivência. Porque hoje, para você ser formal, você pagar todos os impostos, você montar o seu próprio negócio, o governo cria um sistema fácil, criar o MEI. O MEI é o microempresário individual, muito interessante, mas foi uma forma de não ajudar o empresário, e sim de arrecadar pelo meio da informalidade. Não sei se eu me faço entender. As pessoas, fizeram uma pesquisa, temos aí um número enorme de pessoas na informalidade. Vamos dar uma condição de eles se tornarem formais. Vamos criar o MEI. Criaram o MEI. Só que o verdadeiro intuito do MEI era fazer com que aquele pequeno, micro empresário ou nano empresário conseguisse crescer, se tornar um grande empresário. E não é isso que eles estão fazendo com carga tributária muito descompensada do grande para o microempresário. Então eu acho que a informalidade é muito grande e as pessoas vão permanecer cada vez mais na informalidade. Cada vez mais a dona Maria vai fazer bolo em casa, o seu José vai fazer carreto com o seu carrinho e assim por diante. Muitas pessoas vão trabalhar, outro faz tudo na casa de todo mundo, e assim que as pessoas estão criando um movimento na economia no qual não recolhem nada de impostos porque eles não têm incentivo. Bom, 7h41 aqui no Bom Dia Rádio City. Vou, infelizmente, agora veicular uma nota triste. Faleceu na madrugada de hoje a senhora Arminda Simões Martins. A dona Arminda era mãe da nossa comentarista, psicóloga e advogada Ana Mara Simões. O velório será no Memorial Sala 4 a partir das 9 horas. O enterro será às 19 horas. E fica aí nossas sinceras condolências à família da nossa querida Ana Mara Simões, extensiva a toda a família por esse momento tão difícil pela perda da dona Arminda Simões Martins. 7h42, voltamos já com o quadro Em Dia com a Saúde. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. APO, planos odontológicos empresariais. Muitas empresas já aderiram à assistência odontológica da APO, sempre com muita qualidade, certificada pelo ISO 9001 em todos os seus departamentos. Um abraço ao meu grande amigo Jorge Said, comandante da APO, empresa hoje que representa aí 60 mil vidas, está instalada em Santos e em Sorocaba, tem parceiros importantes como Grupo Mendes, Grupo Santa Cecília, a Tribuna, Unimed, Santa Casa Saúde, Rodrimar, entre outras empresas relevantes e importantes que dão atestado da qualidade do plano da APO, que inclusive é parceira da CDL Santos Praia. Conheça mais ligando 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. 7h45, saúde é o tema principal do nosso programa. Em Dia com a Saúde. Bom, agora mais uma vez, colocando aqui o jaleco do Dr. Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, que é clínico geral, médico intensivista, e vamos receber o nosso convidado de hoje, que também é nosso grande ouvinte, ele que é cirurgião vascular, Dr. Mariano Gomes. Bom dia, Dr. Mariano, seja bem-vindo. Bom dia, Zé, Jorge Tadeu, os colegas da mesa, é uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui com vocês hoje, e bom dia aos nossos ouvintes, né? Como eu também sou um ouvinte da rádio. Ok, Jorge, você conhece muito bem o Dr. Mariano, correto? Ele foi meu professor, na verdade, né? Faculdade. Grande professor Mariano. Prazer tê-lo aqui como na nossa mesa. Ele que é especialista em cirurgia vascular, Dr. Mariano, que também é professor universitário, como disse aqui o Dr. Jorge Tadeu, e atua também no Hospital Guilherme Álvaro, correto? Exato. Hoje em dia é quase impossível o médico se dedicar a uma atividade só, né? A gente trabalha no hospital, no consultório, no hospital público, e aí vai diversificando o atendimento a pacientes da rede pública e da rede privada também. E isso é um ponto interessante para a gente começar uma discussão, né? Existem alguns serviços fora do Brasil que eles trabalham exatamente o estímulo a uma dedicação mais exclusiva do profissional. Eu tive a oportunidade de conhecer serviços de saúde em que o médico ou qualquer profissional da multidisciplinar de saúde, ele chega de bicicleta no trabalho, ele tem um vestiário
diário. Lá o avental dele é lavado pelo próprio hospital para que ele não tenha que sair com o avental do hospital. Ele toma um café da manhã, passa a visita nos pacientes, dá aula para os residentes ou para os estudantes de medicina, almoça por lá, à tarde faz consultório no próprio local, se ele opera, também opera, e aí faz as suas reuniões científicas, e é como se ele fosse um colaborador de uma indústria, que entra às 8 horas da manhã, sai às 6, às vezes tem hora extra. Isso é muito legal. Eu acho que isso seria extremamente positivo para o foco, a perda com deslocamento. Por exemplo, um profissional em São Paulo que trabalha no Einstein e no Sírio, ele perde 3 horas de deslocamento ao longo do dia. Isso são horas extremamente nobres. Verdade. Isso custa para o Brasil, isso custa para ele como profissional, e se ele tivesse um estímulo diferente, inclusive muitos desses serviços de saúde, eles pagam como se fosse para esportista, eles pagam anual. Olha, o teu salário do ano vai ser tanto, tá acertado o salário do ano, e a pessoa tem o profissional tem a tranquilidade de poder exercer a sua profissão sem estar preocupado com concurso público, policlínica, consultórios, aquele monte de coisa. Isso é algo para se pensar, talvez num prazo mais longo. Vamos aprofundar o debate. Vamos falar de angiologia. Queria que o doutor Mariano falasse pra gente o que é angiologia e posteriormente também indicações de cirurgia vascular. Perfeito. A área que nós atuamos, que é a angiologia e cirurgia vascular, né? A angiologia cuida da parte clínica, né? O diagnóstico, o estudo, a compreensão e o tratamento das doenças vasculares. A gente costuma dizer sempre que todo cirurgião, antes de mais nada, tem que ser um bom clínico. Tem que raciocinar como um bom clínico, porque 80% do que o cirurgião vai fazer é diagnóstico e tratamento clínico. E especificamente a parte da cirurgia vascular trata também do estudo, compreensão e diagnóstico das doenças vasculares, tanto de maneira não invasiva, com ultrassons e ecodoppers, mas também de maneira um pouco mais invasiva, com os cateterismos, e podendo até realizar pequenos procedimentos pouco invasivos através da cirurgia endovascular e da cirurgia clássica convencional aberta. Bom, agora, doutor, eu aprendo aqui com 2 meses, aprendo muito, né? E eu acho que isso é muito bacana da minha profissão do jornalismo, é você ter a oportunidade de estar em vários nichos, né? Importantes, assim, para a sociedade, afinal de contas, a nossa formação de comunicação social, né? Ela está dividida em várias áreas, mas a prevenção é a palavra-chave. Por exemplo, qual é a frequência com que se deve fazer um check-up vascular, por exemplo? Muito interessante. Esta semana nós passamos pela Semana de Prevenção das Doenças Vasculares, né? A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular vem reiterando a necessidade de que se faça pelo menos uma vez por ano um check-up vascular, porque o sistema circulatório certamente é um dos maiores sistemas do nosso corpo, muitíssimo importante para o funcionamento de todos os demais órgãos, e por isso também um sistema alvo de várias outras doenças, como o diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, que são as dislipidemias. E a gente sempre brinca lá com os alunos da faculdade que o paciente, antes de chegar no cirurgião vascular, ele vai ser acompanhado por um clínico geral durante 50 anos, vai ser acompanhado pelo seu cardiologista durante 30, 40 anos, vai ser acompanhado pelo endocrinologista durante 40 anos, e quando acontece alguma complicação pontual, alguma complicação bem mais grave, aí sim é encaminhado à cirurgia vascular. E o intuito desse check-up anual seria acompanhar ombro a ombro, né, com os colegas clínicos, para se prevenir essas complicações, permitindo um diagnóstico bem mais precoce dessas situações, dessas doenças vasculares, de preferência que ainda não se manifestaram de maneira assintomática. Agora, doutor Mariano, tem outra questão que nós já debatemos muito, que é sobre a questão das varizes, que são de difícil prevenção, tem causas que são tem hereditariedade que pesa muito, conforme o senhor já me explicou, mas eu queria também dizer que o ônus social que a pessoa que tem varizes traz acaba sendo menos percebida, a incidência das varizes, porque a pessoa ela fica tolhida de, por exemplo, colocar uma roupa mais leve e ter uma vida social mais ampla.
Exatamente, Zé. As varizes fazem parte de um conjunto de doenças que a gente chama de insuficiência venosa crônica, né? E dentre outras doenças que a angiologia e cirurgia vascular acompanham, como as complicações da aterosclerose, que vão entupindo progressivamente as artérias, né? Aumentando o risco de derrame, de AVC, infarto e isquemia e gangrena nos membros inferiores. Temos também os aneurismas das artérias, principalmente da artéria aorta, né, e das artérias periféricas, né, dos membros inferiores, e a situação da trombose nas veias também. A situação da doença chamada varizes, né? A gente sempre expõe a doença varizes, que muitas vezes é subdiagnosticada e pouco valorizada, e a gente escuta muito no nosso dia a dia: não mexe nisso que tá quieto, varizes não tem problema, varizes não é doença, isso aí não vai acontecer nada. E na verdade não é assim. É um sistema líquido, um sistema hidrodinâmico que não está funcionando bem, que vai levar uma pressão aumentada no conteúdo dessas veias, com um progressivo extravasamento de forma microscópica, um gotejamento desse sangue para o subcutâneo, levando a sintomas de peso, cansaço, o inchaço na perna, o escurecimento da pele da perna. Pode culminar com um entupimento muito dolorido, muito doloroso das veias superficiais, que são as tromboflebites, e a complicação terminal mais temida, que são o aparecimento das úlceras de perna, né? Eu costumo dizer que um paciente com úlcera de perna, você não vê ele na praia, você não vê num self-service, porque o paciente fica afastado do seu convívio social, fica afastado do seu convívio familiar. A gente ouviu relatos de pacientes que passam a morar, às vezes, até numa edícula no fundo da casa, de tanto desconforto que aquela situação traz. E sem dúvida, e nesse contexto, né, a medicina preventiva é fundamental, porque você abordar um paciente que já está numa situação catastrófica como essa, provavelmente é tarde demais. O custo da assistência a esse paciente é muito maior, tanto no âmbito público quanto no privado. Então o trabalho preventivo, ele certamente teria um efeito, economicamente falando, socialmente falando, enorme, né, positivo para esse paciente e para todo o seu ambiente, porque muitos deles têm que ser aposentados. Então às vezes pode ser um adulto ainda jovem que poderia estar no mercado de trabalho, tem que ir para o sistema previdenciário, sonera. Então é todo um ciclo, né, vicioso, em que a medicina preventiva atuaria de forma essencial, né? Exatamente. A gente sabe que o indivíduo portador de varizes, que parece uma coisa boba, ele não consegue passar no exame admissional, porque o sistema de saúde de medicina do trabalho sabe que é um indivíduo que mais tarde vai apresentar algum problema. É um indivíduo que certamente vai se afastar em algum momento. E quando esse paciente chega a se afastar por complicações agudas, como a tromboflebite, ou complicações crônicas, como o aparecimento das úlceras, isso leva a um custo geral para o sistema de saúde, que é um custo rateado por todos nós, né? E o paciente tem que se afastar, ele deixa de ganhar o seu ganha-pão diário, passa a depender do auxílio doença do SUS e gasta diariamente com deslocamento, com materiais de curativo, que são caros, não são baratos, e muitas vezes o próprio paciente tem que arcar com isso. Então isso, podendo ser evitado, já mantém o paciente numa qualidade de vida esperada na sociedade. Então, e como é que a medicina pode contribuir? Fora o check-up, tá com quadro de varizes, até que ponto, quando é necessária a cirurgia? Perfeito. Qualquer sintoma, né, deve ser valorizado. A gente sempre estimula esse diálogo aberto, essa conversa entre o médico e o paciente, para que o paciente tenha essa liberdade de dizer o que está sentindo. Se sente a perna cansada, pesada, e que aí mereça uma investigação. Hoje em dia, além do exame físico, que pode não ser suficiente para fazer o diagnóstico completo da insuficiência venosa e da presença de varizes, a gente lança a mão de exames não invasivos, como o ecodoppler,
que é como um ultrassom que se faz nas pernas e que mostra realmente os trechos que estão funcionando perfeitamente, se esse paciente já teve uma trombose venosa, se essas varizes são consequência de uma trombose venosa, para isso ser programado o tratamento, que nos casos mais leves pode ser desde a secagem dos vasinhos, a escleroterapia. Hoje em dia já se dispõe também da escleroterapia com espuma, que é uma outra técnica de injeção praticamente indolor no interior desses grandes vasos e que cicatriza os vasos por dentro, até mesmo a cirurgia clássica com furinhos e cortinhos, que é muito eficaz, e de maneira mais moderna a cirurgia laser, que promove uma recuperação bem mais suave e bem mais rápida para o paciente. Ele pode voltar às suas atividades ao trabalho bem mais precocemente. Cirurgião vascular, doutor Mariano Gomes, muito obrigado pelos esclarecimentos, foi um prazer recepcioná-lo aqui, né, nos estúdios. Eu sei que o doutor está sempre acompanhando aqui nossa programação. Muito obrigado e muito sucesso, muito êxito na quantidade da carreira. Eu agradeço a oportunidade de divulgarmos a especialidade como representante da Sociedade Vascular para o Litoral de São Paulo e também da importância dessa campanha que foi realizada essa semana do check-up vascular. Muito obrigado. Agradeço também ao Dr. Jorge Tadeu, que foi o inspirador aqui desse quadro de saúde, né, vindo para nosso time de comentaristas, e o Indicação de volta semana que vem. Agora vamos falar de esporte. Giro Esportivo. 7h58, bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Jerry, grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio City. Bora falar de futebol, Campeonato Brasileiro, rodada completa no final de semana. Amanhã, 4 da tarde em Campinas, com o Marlone de titular, o Corinthians enfrenta a perigosa Ponte Preta, o Coringão que está entre os 4 primeiros colocados. Domingo, o São Paulo Futebol Clube em crise no Morumbi enfrenta o Curitiba. Nos últimos 6 jogos em casa, o São Paulo ainda não venceu. Uma derrota amanhã, uma derrota no domingo, né? Pode deixar o São Paulo muito próximo da zona do rebaixamento. O líder Palmeiras joga fora de casa contra o Fluminense em Brasília. O técnico Cuca quer mais 3 pontos para manter a liderança. E atenção, torcedor do Santos Futebol Clube, o Peixe joga domingo 11 da manhã na Vila Belmiro contra o Figueirense. Pode ser o último jogo de Gabigol. Uma proposta do Manchester United da Inglaterra por volta de 130 milhões de reais vai chegar à Vila Belmiro e Gabigol deve fazer seu último jogo com a camisa do Santos Futebol Clube. Segunda-feira a gente volta para falar mais da rodada do Campeonato Brasileiro. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, Praça da República, no centro de Santos. Liga, a gente entrega para você no centro e não cobra nada. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, e você encontra o café e o açúcar. Grande abraço, bom final de semana. Tchau, Jerry! Obrigado, Ricardo Martins, nosso boletim esportivo. E tem o recado da Home Life, assistência domiciliar em saúde, cuidando de quem você ama. Você tem que conhecer os benefícios, o avanço científico e o lado humanístico dessa medicina que é praticada no atendimento domiciliar no nível mais simples, né? Procedimentos mais simples, até mais complexos, é o que você pode conhecer, principalmente quando você tem uma empresa que representa muito bem esses conceitos, com muita eficiência, muita dedicação e aprimoramento constante. Essa empresa se chama Home Life, está fazendo 10 anos aqui na cidade de Santos. A Home Life que também está em São Paulo, está em Ribeirão Preto, e você pode conhecer melhor até acessando o site homelife.com.br. O telefone é o 3202-6440. Home Life sempre conosco aqui no Bom Dia Rádio City. Agradecer ao doutor Jorge Tadeu, até semana que vem, ao doutor Mariano Gomes, ao Thiago Ferraz, e o Nicolau Beide tem o último recado. Nicolau que está indo para Lindóia, correto? Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, teremos um importante encontro dos lojistas? Teremos uma convenção, a 40ª convenção de dirigentes lojistas do estado de São Paulo. A nossa federação está proporcionando essa convenção, começa hoje à noite e irá até domingo. Teremos vários palestrantes, então convido aí os lojistas e que trabalham em serviço e lojistas que queiram comparecer em Água de Lindóia. Estaremos no Monte Real Hotel Resort. É uma bela convenção. Espero, só daqui da Baixada Santista estão saindo em torno de 6 ônibus. Excelente. 6 ônibus da Guarujá, Bertioga, Praia Grande e Santos. Então estarei daqui a pouco lá e desejo que toda a convenção seja bem sucedida e
Depois, semana que vem, trarei as novidades aí do comércio e das decisões que foram tomadas. Já está pautado. Terça-feira o quadro Comércio em Foco. Vamos fazer uma abordagem especial. Você vai relatar para toda a classe, para todos os nossos ouvintes, os fatos, as novidades da Convenção dos Lojistas, que vai ser esse final de semana em Águas de Lindóia. Agradeço a todos. Obrigado. Agradeço demais mais uma vez os nossos participantes aqui do estúdio, aos nossos ouvintes, a toda a nossa equipe. Um excelente final de semana. Estaremos de volta na segunda-feira às 6:45 com mais uma edição do Bom Dia Rádio City. Realização da CDL Santos Praia. Um abraço e até lá. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.